Geladeiras, botijões de gás, tudo na calçada. O dia de ontem foi assim no velho e agora famoso casarão de Genópolis, bairro Nobre de São Paulo. A própria moradora explicou. Fazendo limpeza, fazendo doação. Esta amiga quis cumprimentá-la, mesmo por cima do portão. Você tá boa, querida? Eu tô bem, você? Bem, então tá ótimo. Pega de novo na minha mão. Há 2 semanas, o Fantástico mostrou que o lugar tinha virado uma espécie de ponto turístico da capital paulista. O motivo? O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, que contou o caso de Margarida Bonetti, a moradora daqui. No passado, ela foi investigada por envolvimento num crime grave. Quando Margarida e o então marido viviam nos Estados Unidos, surgiu a acusação: manter a empregada em situação análoga à escravidão. O caso veio a público no ano de 2000. René Bonetti foi condenado a quase 7 anos de prisão pela justiça americana e cumpriu a pena. Já Margarida não foi condenada lá. Aqui em São Paulo, descobrimos que no ano de 2000, um inquérito foi aberto contra ela. O Fantástico teve acesso à documentação na sexta-feira passada. Agora, com essas informações, é possível entender melhor por que ela nunca foi presa no Brasil. O inquérito tem esta foto da Margarida criança e um único depoimento de um advogado da família dela. Ele alegou que Margarida era inocente e que a empregada escravizada, quando começou a trabalhar na casa, tinha aparência de mendiga, comia com as mãos e não tinha normas de asseio, higiene. Nos Estados Unidos, testemunhas relataram que a empregada sofria uma rotina de humilhações e até agressões. Margarida chegou a ser indiciada lá, mas não foi a julgamento. Nesta reportagem de fevereiro de 2000, a prova de que Margarida veio para o Brasil nesta época. Uma equipe da TV Globo filmou quando ela apareceu numa janela, justamente na casa do bairro de Genópolis, em São Paulo. No inquérito a que tivemos acesso, um representante da Embaixada dos Estados Unidos disse à Polícia de São Paulo, em abril de 2000, que o governo americano iria pedir formalmente a extradição de Margarida e facilitaria o intercâmbio de todas as informações e evidências relevantes contra ela. Só que, mais de 3 anos depois, em agosto de 2003, o juiz do caso solicitou intervenção do Ministério da Justiça junto ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, reclamando que não obteve respostas das autoridades americanas. Um funcionário do Ministério afirmou 6 meses depois que o Departamento de Justiça norte-americano ainda não tinha transmitido a informação requerida sobre Margarida Bonetti. A polícia tentou localizar Margarida, mas disse que não conseguiu. Em janeiro de 2005, o delegado tomou uma decisão. Tendo em vista as inúmeras tentativas de se localizar Margarida Bonetti, que fugiu para o Brasil para não responder ao processo em trâmite nos Estados Unidos, proceda-se com indiciamento indireto. Quando eu não localizo a pessoa, e ainda assim há a convicção da autoridade policial de que há elementos para indiciá-la, ele pode fazer um indiciamento indireto, isto é, sem a presença da pessoa que está sendo indiciada. O promotor Mário Fernando Paris não concordou com o indiciamento e pediu que o caso fosse arquivado. Ao Fantástico, ele explicou que não foi obtida prova de que Margarida ingressou no Brasil, que ela jamais foi encontrada no país e que só suspeitas não bastam para autorizar ação penal. O promotor afirmou ainda que dados probatórios esclarecedores da investigação americana não vieram de forma oficial. Ainda em março de 2005, o juiz concordou com a promotoria e determinou o arquivamento do caso. Sem esses elementos de prova, que era o que a investigação lá no local colheu, que devia ter depoimentos de testemunhas, imagens da casa, depoimento da própria vítima, muito pouca autoridade policial podia fazer aqui no Brasil. Quanto à situação jurídica de Margarida, ela não deve nada nem para a justiça americana, nem para a justiça brasileira. E, pelo tempo que já passou, não poderá ser processada mais, porque eventual crime que ela tivesse cometido já está prescrito e, portanto, ela não pode mais ser processada. O Fantástico procurou a Embaixada dos Estados Unidos. A resposta:
O caso está resolvido e não vai se pronunciar. Por favor, tenha respeito. 2 semanas atrás, a polícia entrou na casa de Higienópolis para apurar denúncias de abandono de incapaz. A vítima, Margarida Bonetti. Os suspeitos, a família dela. A investigação não está concluída. Nós temos que ouvi-la e também requisitar, junto ao Instituto Médico Legal, um exame de sanidade mental, um exame psiquiátrico que ateste que ela tem total e absoluta condições de gerir a sua própria vida, mesmo com o apoio de familiares. A advogada de Margarida disse que ela não foi abandonada e não tem problemas mentais. Afirmou ainda que a casa está passando por uma limpeza geral e que, por causa de toda a repercussão, a vida de Margarida virou um tormento. Ela está extremamente chocada. Ela se viu presa dentro da sua própria casa. Ela não pode sair, ela não pode fazer compras, ela não pode fazer nada. E uma vez que Margarida não deve nada para a justiça, a advogada fez um apelo. Não ficar na frente de uma casa tirando foto, fazendo selfie ou fazendo sei lá o quê. Vai ajudar a população que está precisando. Tem muito mais coisa importante para fazer pelo Brasil do que ficar na frente da casa da Margarida Bonetti.